Bom dia, que Jesus esteja conosco nesta manhã de frio. Quero deixar a palavra em Salmos 89, até de 1 ao 3. A palavra do Senhor nesta manhã vem nos dizendo: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor sempre é rica, né? Sempre vem nos trazendo algo muito edificante para nossas almas, porque o salmista aqui, ele traz a memória, né? Sobre o pacto que Deus fez com ele, com Davi, né? E Deus é maravilhoso. Nós, servos do Senhor, temos que contar as benignidades do Senhor, cantar perpetuamente o nome santo do Senhor. Está triste, canta, está chorando, canta, em todo tempo canta o nome do Senhor. E isso é para sempre, né? E eu diria, até na enfermidade, que muitas vezes é difícil louvar o Senhor, pois nós temos que cantar, porque a gente tem que trazer à memória, né, tudo que o Senhor já fez por nossas vidas. Eu sempre penso assim, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado de nós. A palavra do Senhor fala que Deus é aquele que zela e vela pela obra das suas mãos. Nós somos feituras das mãos do Senhor. Nós temos o DNA do Senhor na nossa vida. Quando aceitamos Jesus, nós passamos a ter o DNA, somos filhos do nosso Deus, do nosso Criador. E se nós chegamos até aqui, é porque as benignidades do Senhor, a misericórdia, os cuidados, o zelo, tudo. É uma lista enorme, né, de que Deus faz por nós todos os dias, para nós estarmos hoje aqui contando, dizendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E isso é de geração a geração. E que fidelidade é essa do nosso Deus? Que Deus tremendo que servimos. Que Deus maravilhoso. Que Deus glorioso. Que Deus grandioso. Que Deus majestoso. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, que mantém os cuidados com a sua criação desde o princípio. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, sempre cuidadoso, amoroso. E por que nós não cantarmos as benignidades, não anunciar as benignidades do Senhor? Porque mais são os benefícios que Deus tem nos dado do que nós agradecidos a Ele. Muitas vezes recebemos as bênçãos e não contamos, e bênção nós temos todos os dias. Só de deitarmos, levantarmos, podemos movimentarmos, comermos, bebermos, respirarmos, tudo tem uma lista que não tem fim das benignidades do Senhor. Então nós temos que cantar
contar. Muitas vezes que alguém chegar triste, abatido, a gente pode falar: ergue a tua cabeça, Deus é contigo. Olha as lutas que você já passou, olha por onde você já andou e Deus te livrou, as lutas que você passou e Deus te deu vitória. Né? Olha os cuidados de Deus para com você, sua família, né? Porque Deus é fiel. Tem uma palavra que diz que mesmo se nós não formos fiel ao Senhor, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele vai permanecer sempre fiel, de geração em geração, de geração em geração, pois Ele é o mesmo Deus. Pois Ele disse que ia edificar para sempre, né, o trono de Davi, né? A geração dele, ó. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até no céu, dizendo. Até no céu, Deus confirma essa fidelidade, né? Dizendo que fez um concerto com o seu escolhido, o seu servo Davi. O que eu quero dizer? Hoje você serve o mesmo Deus que Davi, não serve? Eu sirvo o mesmo Deus de Davi. E eu creio que você também serve o mesmo Deus de Davi. E se ele fez um concerto com Davi, ele fez conosco também. É certo que os tempos são diferentes, as coisas mudaram do tempo de Davi até hoje. Muitas coisas mudaram, muita. Porque esta mudança é necessário que aconteça mesmo. Porque esta mudança, tudo que acontece na mudança de geração em geração, é tudo programação de Deus para se cumprir a sua palavra, para chegar em Apocalipse. Eu creio assim. Porque assim, nos tempos de Davi era outro tempo. Você pode pegar os livros que tem as passagens de Davi, você vai ver que as guerras eram até diferentes. Hoje, nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que guerreia por nós. E esta guerra a gente não consegue ouvir barulho de espada, de lança, não se vê carro de fogo, assim, como antigamente, assim, tem as guerras de hoje nos países, mas eu estou dizendo assim, naquele tempo Davi guerreava sim contra os seus inimigos. Hoje, nós guerreamos com o joelho no chão, entregando ao Senhor os nossos inimigos, né? Porque nós não vamos lutar com o nosso inimigo, nós vamos entregar na mão do Senhor. Hoje tem as guerras lá fora, Ucrânia, Rússia, né? Israel, Hamas, outra terra em guerra, mas ali é outra coisa, assim. É diferente, que eu quero dizer, das nossas guerras espirituais, né? Nossas guerras espirituais, nós temos que colocar o joelho no chão, né? Para essas guerras que estão acontecendo aí, a gente tem que orar, pedir a Deus, né? Por eles, para dar entendimento. Mas até mesmo vejo que essas guerras também faz parte de um cumprimento da palavra do Senhor, né? Mas o Senhor jurou a Davi que ia abençoar a geração dele. Não ia faltar ninguém, no qual diz: a tua descendência estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Ele prometeu para Davi que ele ia confirmar o trono de Davi. E não ia faltar ninguém da descendência de Davi que sentasse no trono, né? E nós podemos meditar e ver que até Jesus, que hoje está sentado no trono de glória, lá junto com o Pai, ele é da descendência de Jessé, né? Então é raiz de Davi. Então Deus confirma porque ele é fiel. Ele é fiel no que diz na sua palavra.
E eu creio que se o Senhor fez essa aliança com Davi, e essa palavra está hoje na Bíblia, quem está com Deus, Deus fez uma aliança. Então, se você está com Deus, não deixa que essa aliança se quebre. Não deixa que o adversário venha e roube a tua fé, né? Não deixe, porque se o Senhor fez aliança conosco, essa aliança precisa permanecer firme até a volta do Senhor. Então, que o Senhor venha nos abençoar, a nós, nossa geração. Vamos permanecer fiel, porque fiel é aquele que prometeu. Ele fez concerto com Davi. Era um outro tempo, mas eu creio que hoje, nos dias de hoje, ele também fez conosco um concerto. O concerto para nós servirmos a ele por toda a nossa vida. E quando partimos desta terra, ainda nós vamos servir ao Senhor na glória, na eternidade, louvando, bendizendo o nome dele. Esse é o meu desejo e eu acredito que é o desejo de todo crente fiel. E se você ainda não veio para os caminhos do Senhor, ainda há tempo. O mundo está na tribulação já. O mundo está de ponta cabeça. Os valores estão invertidos. O que é certo parece que é errado, o que é errado parece que é certo. As coisas estão acontecendo muito rápido. Tudo está ficando muito difícil. Então, ainda é tempo. Se você está fora dos caminhos do Senhor e você sente que Deus fez uma aliança contigo, volta para o Pai, que Ele renova esta aliança, Ele é fiel. Basta nós se arrependermos de todo o nosso coração, voltar para Ele todo o nosso coração, servi-lo com fervor, com alegria, e eu acredito que Ele restaurará esta aliança. Então, se você está triste aí porque está fora dos caminhos do Senhor, ora, pede a Deus força, graça, misericórdia, e certamente Ele vai renovar esta aliança com você. E você vai ficar muito feliz. Essa palavra que eu deixo. Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe.